Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, que o Senhor venha se fazer presente aqui e dar-nos sabedoria e entendimento de vossa palavra e que seja feito a tua vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por que Deus permite que as crianças nasçam só para morrer logo em seguida? Resposta por Líguado de Bucardices. Fonte: https://br.ansvers.yahoo.com. A resposta de Jesus quanto a isso foi simples, quando perguntado sobre quem pecou, os pais ou a criança, para que nascesse doente, para que nela se manifeste a obra de Deus. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João capítulo 9. Versículos 2 e 3. Para que se manifeste nele a obra de Deus, Jesus não estava dizendo que o cego nasceu assim porque Deus o fez daquela forma, mas porque estava prestes a curá-lo. Veja. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Capítulo João 9. Versículos 6 e 7. Com a sua resposta, nem ele pecou nem seus pais. Ele não apoiou nem a ideia de uma criança no ventre da mãe pecar, nem pecado dos pais ter passado para ele, muito menos reencarnação. O pecado é sim passado de pai para filho, mas como uma condição a qual ninguém escapa, uma tendência, não advinda do pai ou da mãe. Por exemplo, se a sua mãe roubar, você não terá que pagar por isso. Conclusão: se uma criança nasce aleijada ou cega, é consequência de defeito genético, que segundo a Bíblia acontece como causa da queda, pois o homem no paraíso teve um início perfeito sem doenças e sem nada de mal. A criança não foi criada diretamente por Deus, foi concebida por meio do ato sexual, portanto está sujeita a esse infortúnio. O resto do sofrimento que as crianças passam geralmente é imposto pelo homem. Lembre-se que muitas vezes os pais são os responsáveis pelas crianças nascerem com doenças incuráveis, como uma mãe que fuma durante o parto. Essa explicação só serve para quem crê no Gênesis, e é a que mais condiz com Deus, e que se coaduna com toda a Bíblia. Nenhuma criança merece sofrer, é por isso que a promessa da Bíblia é que é delas o reino dos céus, e que neste reino o sofrimento é inexistente. Se tudo faz parte do plano de Deus, que diferença faz rezar ou não? Resposta por http://www.gotquestions.org/português/por-que-orar.html. Primeiro, a oração é uma forma de servirmos a Deus. Lucas capítulo 2 versículos 36 até 38. Oramos porque Deus nos ordena que o façamos. Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7. Segundo, a oração é exemplificada para nós por Cristo e a Igreja primitiva. Marcos capítulo 1, versículo 35. Atos capítulo 1, versículo 14. Capítulo 2, versículo 42. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículos 23 até 31. Capítulo 6, versículo 4. Capítulo 13. Versículos 1 até 3. Se Jesus achava que valia a pena orar, também devemos achar. O próprio Jesus orou e ensinou como orar em Mateus capítulo 6 versículos 9 até 13. Como Deus julga os que viveram antes de a Bíblia ser escrita? Veja esse vídeo feito pelo Mário Persona. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se alguém que nunca escutou o Evangelho poderia ser salvo. Bem, essa é uma pergunta recorrente e geralmente ela vem na forma de questões do tipo: e o índio que nunca ouviu falar de Jesus? Ou então, o que aconteceu com quem nasceu antes de Jesus? A melhor maneira de lidar com esta questão é afirmar certas verdades nas quais as Escrituras são bem francas, muito claras. A Bíblia é muito clara quando diz que ninguém pode ir ao Pai senão através de Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então isso está muito claro. A única base para o perdão dos pecados e a vida eterna é o caminho feito por Jesus. É o caminho que passa por Jesus, melhor dizendo. Muitas pessoas pensam que isso implica na condenação automática daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Contudo, nós não sabemos se é este o caso. Embora as Escrituras não ensinem explicitamente que aquele que nunca ouviu de Jesus possa ser salvo, nós acreditamos que ela infere isto em algumas passagens. Nós cremos que toda pessoa terá uma oportunidade para se arrepender e que Deus não irá excluir ninguém por ter nascido no lugar errado numa época errada. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. A Bíblia também revela que ninguém tem qualquer desculpa, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, 19 a 20. É uma realidade que toda a humanidade pode dizer que existe um Criador, porque a própria criação testifica do Criador. Esse testemunho é universal. Embora as pessoas tenham informações suficientes de que Deus existe, elas se tornam voluntariamente ignorantes sobre as coisas de Deus, porque os seus corações são maus. A Bíblia ensina que o incrédulo detém a verdade pela injustiça, Romanos 1,18. Além do mais, as Escrituras dizem que o homem não está buscando a Deus, o homem está fugindo de Deus. Não há quem busque a Deus, fala Romanos 3,11. Portanto, não é um caso de Deus rejeitar em levar sua palavra a alguém que esteja procurando desesperadamente pela verdade. Não é esse o caso. As pessoas, por natureza, são inimigas de Deus. Nós também sabemos que é da vontade de Deus que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, como fala 2 Pedro 3,9. Isso mostra que Deus também cuida daquelas pessoas que não ouviram o Evangelho. Ele demonstrou isso enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. A Bíblia ensina que Deus julgará o mundo justamente, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17:31. Isso significa que quando todos os fatos estiverem postos, o nome de Deus será justificado e ninguém estará capacitado a acusá-lo de ter sido mau, ou tirano, ou infiel, ou não ter dado chances para pessoas. Ninguém vai poder fazer isso. Mesmo assim, nós não sabemos como ele especificamente irá lidar com essas pessoas. Nós sabemos que o seu julgamento será honesto, será justo, de qualquer maneira. Somente esse fato de nós sabermos que Deus é justo já deveria satisfazer qualquer um que queira saber como Deus irá lidar com as pessoas que nunca têm ouvido falar de Jesus Cristo. Bom, ele é justo, então descanso nisso. É importante entender que a palavra de Deus fala a respeito do homem na sua responsabilidade para com Deus. Portanto, ela sempre trata do ser humano supondo que ele já tenha um contato com a própria palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Um espelho sempre trata da pessoa que está olhando para ele, e não das outras pessoas. Se eu quero saber o que o espelho diz a meu respeito, do meu vizinho, melhor dizendo, eu tenho que dar o espelho a ele então vai olhar no espelho e vai se enxergar lá. Mas eu não sei nada sobre o meu vizinho, porque o espelho, nesse momento, só irá refletir quem entra em contato com ele. Assim é a Bíblia. Portanto, ela não fala muita coisa daqueles que não estejam em contato direto com esse conhecimento que ela mostra. A partir do momento em que o índio entra em contato com o Evangelho, ele é responsável. Portanto, já não pode alegar que ignora as verdades contidas ali, e aí ele tem que tomar uma decisão.
Mas eu não vejo o índio na Bíblia, porque ela não está falando a respeito do índio, ela está falando comigo, a meu respeito. A única passagem que pode dar alguma luz sobre o assunto é essa, Romanos 2, de 12 a 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, para si mesmos são lei, os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Até aí o que Paulo escreveu em Romanos. De duas coisas nós podemos ter certeza. Uma, Deus é justo. Deus é justo e não vai tratar ninguém injustamente. Outra, ninguém será salvo a não ser pela obra de Cristo na cruz, ainda que não saiba disso. Um bebê que nasce e morre já está salvo, porque Jesus morreu e derramou seu sangue para pagar pelos pecados desse bebê, ainda que ele nem saiba disso. Talvez aí nós possamos encaixar o que diz Paulo na mesma passagem. Ele fala, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eu acredito que quando alguém percebe que está aquém daquilo que Deus poderia esperar dele, porque todos os povos, de uma forma ou de outra, possuem um padrão de justiça que costuma ser superior à capacidade do homem alcançá-lo, e esse é o assunto do capítulo 1 de Romanos. Então, quando alguém se reconhece aquém do que seria o ideal aos olhos de Deus, essa pessoa precisa então apelar para a misericórdia divina, ela precisa se reconhecer pecador e incapaz. É apenas a esse que Deus salva, porque um coração contrito e humilhado, ele não despreza. Isso está dito no Salmo. Agora, independentemente do grau de conhecimento que essa pessoa tenha, se ela for salva, ela terá sido salva pelo sangue de Cristo derramado na cruz, porque através dele só que se chega ao Pai. E isso vale tanto para os que viveram antes de Cristo como depois de Cristo. O valor do sacrifício de Cristo é eterno e universal, portanto não está limitado ao tempo, ao espaço, nada. Os bebês e crianças que morrem antes da idade da responsabilidade moral irão para o céu. Isso se baseia nos seguintes versículos. Primeiro, 2 Samuel 12, 23, quando aquela criança, filha de Davi, morreu, ele disse o seguinte, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Isso poderia implicar que o bebê estava com o Senhor, como eu creio que sim, que estava. No Salmo 139, Davi fala até mesmo de um bebê ainda não nascido, como estando escrito no livro de Deus no céu, versículo 16. Isaías também faz distinção entre aqueles que ainda não têm idade suficiente para desprezar o mal e escolher o bem, Isaías 7,15, o que implica que eles são moralmente, que eles não seriam ainda moralmente responsáveis. Paulo fala que o sacrifício de Cristo torna todos justos em Romanos 5,19, o que abrangeria até mesmo as criancinhas que tenham nascido em pecado, como a gente aprende do Salmo 51, versículo 5. Por que Deus criaria gente que não acredita nele e depois os puniria por ser aquilo que eles o fez? Resposta em http://www.gospel10.com/tópico-tópico-livre-existe-4885. Autor João 832.
Particularmente, não creio na teoria ou teologia da predestinação, uma vez que, se o homem fosse programado de antemão por Deus, como poderá ele responder por algo que não teve intenção de fazer uma vez que o fez programado? A teoria/teologia da predestinação é contraditória, pois nega alguns pontos importantes, tais como: 1. Nega a responsabilidade pessoal do indivíduo, uma vez que este não faz nada por vontade própria, assim sendo, não pode responder por seus atos. Referência: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12. Versículos 36 e 37, 2. Nega a justiça de Deus, pois como poderá Deus julgar alguém por algum ato que praticou sem intenção por ter sido programado? Referência: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículos 28 e 29, 3, nega a obra redentora de Jesus na cruz. Afinal, uma vez que existem os eleitos, que são programados para obedecer bem como existem os não eleitos que foram programados para não obedecer, porque Jesus se sacrificou na cruz? Referência: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia contém inúmeras passagens que rebatem a teoria de que não existe o livre-arbítrio. Vale ressaltar que o livre-arbítrio não nega a soberania de Deus, pelo contrário, a exalta, mostrando que Deus não é injusto e julgará a cada um segundo aquilo que esses escolheram. Abraços. Por que Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés tirasse os judeus do Egito, mas não abriu os portões dos campos de concentração? Resposta: os hebreus viveram muitos anos como escravos. Depois de muito tempo, Moisés foi enviado por Deus para que os hebreus fossem libertos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Deus também libertou os judeus dos campos de concentração. É verdade que muitos perderam suas vidas, mas escute essa passagem da Bíblia. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdi-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Marcos capítulo 8, versículo 35. Essa passagem nos dá a certeza que perder a vida por Jesus não é em vão. Deus é tão bondoso e justo que não permitiu que os nazistas vencessem a guerra e que os judeus fossem libertos. Escute o que a Bíblia diz. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Ezequiel capítulo 33, versículos 17. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá.
Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos. E cantai alegremente, todos vos que sois retos de coração. Salmos capítulo 32, versículos 1 até 11. Jesus está chamando você agora. Não perca mais tempo. Procure uma igreja que realmente estude a Bíblia Sagrada. A igreja que eu conheço que mais estuda a Bíblia e que eu recomendo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na descrição tem alguns links para que você possa fazer alguns estudos bíblicos. Veja também esses vídeos.